para ficar na palavra, não tenha pressa, se alimente. Tenha pressa para fugir do pecado, mas tenha pressa para parar de falar da vida alheia, mas para a palavra, tenha pressa não. Então nós temos aqui o início do capítulo de número 5, versículo de número 1, que já começa dizendo, portanto, aí entra aquela questão que eu falei para vocês, nós temos a Bíblia dividida por capítulos e versículos. Nós temos a Bíblia dividida por capítulos e versículos. Só que quando Paulo escreveu, ele não escreveu com capítulos e versículos. Chegou até nós dessa forma, como uma divisão para entendermos melhor os assuntos, mas às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Como por exemplo aqui, quando você abre, suponhamos que do nada você abriu a Bíblia no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Aí lá começa dizendo, portanto, vírgula, esse portanto não é uma iniciação de um algo. Este portanto ele vem no sentido de que estamos continuando uma fala anterior, um escrito anterior. Então é impossível entender a lógica, a continuação lógica de Paulo neste capítulo de número 5, se não entendermos o que aconteceu lá atrás, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, toda a linha de construção que ele está fazendo. Então leu aqui, portanto, já nos relembra o que? Opa, é uma continuação do capítulo anterior. E eu já disse isso para vocês. Começou a ler um capítulo, para e pensa. Analisa a leitura. Está se iniciando, se você tiver em outros livros, etc. Está se iniciando uma nova história, é um novo acontecimento ou é uma continuação do capítulo anterior? Logo, aqui sabemos que é uma continuação do capítulo anterior e de toda a ideia anterior que já está sendo desenvolvida. Ok? Então, portanto, Bíblia, havendo sido justificados pela fé, lembra que Paulo vem falando acerca desta justificação, ele vem explicando neste último capítulo sobre Abraão, que foi justificado pela fé, por crer, e ele demonstra ali, por intermédio disto, toda a sua explicação de que não foi por obras, mas por fé. Ele continua nessa ideia. Ele vai dizer, então, já que vocês já entenderam que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de você, não é porque você é bonitinho, bonitinha, sábio, entendido, entendida. Não, não. Essa paz que temos com Deus, Paulo vai dizer, Paulo não está dizendo assim, eu acho. Paulo não está dizendo talvez. Paulo está dizendo temos. Temos o quê? Paz com Deus. Como? O versículo de número 1 do capítulo 5 vai dizer o porquê que temos esta paz com Deus. Por meio. Não é por meio do que você faz. Não é por meio de quem você é. Não é por meio do que você tem. Mas o texto diz que esta paz que nós temos com Deus é por meio de Cristo. Olha que benefício. Isso aqui é benefício, isso aqui é graça, isso aqui é presente, isso aqui é dádiva, é um presente de Deus para nós. Nós temos este benefício que vem por intermédio de Cristo Jesus. O quê? Já começou aqui dizendo, por Ele nós temos paz com Deus. Aleluia, coisa linda, maravilhosa, né? Vamos lá continuar a leitura, que diz assim o 2. Por intermédio, lembra que ele está falando aqui, por Cristo, nosso Senhor, temos paz com Deus? Ele podia parar por aí que já estava bom demais. Mas tem mais ainda. Ele vai dizer assim, ó, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus.
Olha que poderoso isso daqui. Nós tivemos acesso pela fé. Tivemos acesso pela fé ao quê? O texto diz: a graça. E essa graça, agora nós estamos firmados. Por intermédio de Cristo, temos paz com Deus. Por intermédio de Cristo, recebemos um acesso a essa graça, por intermédio da fé. Versículo de número 2. E nesta graça nós estamos mais ou menos balanceados, lá e cá, meio Raimundo. Lembrei do crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não é isso que ele vai dizer. Meio morno, meio se arrastando. Não, ele vai dizer assim: firmados. Estamos firmados por meio de Cristo, neste acesso que nós temos, por conta dele, por causa dele, a esta graça. Paulo continua toda a sua inspiração e ele vai dizer que não somente isso, versículo 3. Além de tudo isso que já falamos, não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Essa palavra tribulação dentro deste texto vem da palavra tribulum, que era um instrumento que esmagavam ali os cereais. E de fato, tribulação vem nesse sentido que nós temos de dificuldades, problemas, e aí dá um nó na nossa cabeça, porque Paulo está dizendo que nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Nós gloriarmos, fala-nos sobre festejarmos, alegrarmos, mas gloriar em tribulação, olha que interessante, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Na vida de um cristão, ser amassado, passar por dificuldade, Paulo chega à conclusão que não é o fim. Mas a tribulação na vida de um cristão, Paulo vai dizer que produz nele algo bom e não algo ruim. Na vida de um cristão, Paulo chega ao consentimento que produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Então o crente ele vai passando pela tribulação, e mesmo passando pela tribulação, ele persevera. E o fato dele perseverar faz com que ele seja provado por intermédio disso. Ele passa pela dificuldade, mas não desiste, persevera. E o fato dele perseverar, versículo 2, 3, faz com que ele seja o quê? Aprovado. Aprovado em meio aos dias bons? Não, aprovado em meio aos dias maus, aos dias difíceis, em meio às dificuldades da vida. Jesus sempre deixou muito claro que neste mundo teríamos aflições. Mas a aflição não faz ou não deve fazer com que um cristão desanime em meio ao seu caminho. Pelo contrário, um cristão em Cristo, de fato, com acesso a esta graça, em meio à tribulação, ele persevera. E essa perseverança torna-se como que um teste de caráter cristão na vida do mesmo. Deus prova para aprovar. Se estás passando a prova, não é para te matar, mas para construir maturidade de Cristo em você. Então a tribulação na vida de um cristão não é símbolo de morte.
desistência. A tribulação na vida de um cristão tem que ser um sinal a mais para ele perseverar. Há uma frase que eu vi na minha adolescência que dizia que ninguém cresce sorrindo. Quando Deus quer te fazer crescer, ninguém cresce sorrindo. Quando Deus quer te fazer crescer, vamos lá. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Olha que coisa linda. Esta confiança não nos decepciona. No que confiamos? Para que não venhamos nos decepcionar. Onde está a nossa confiança? Para que não venhamos nos decepcionar. Porque Paulo vai dizer que a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Ora, se Deus derramou o seu amor em nossos corações, é um trabalhar de fora para dentro. E dentro de nós, o Espírito de Deus é quem conduziu este amor de Deus a nós. Olha que coisa linda. Nós perseveramos, nós confiamos, não porque trabalhamos para que isso acontecesse, mas porque Ele trabalhou em nós para que esta confiança fosse mantida. Como? Pelo Espírito, por o seu amor derramado em nossos corações, espalhado em nossas vidas. E é este amor de Deus, demonstrado, trazido à luz pelo Espírito Santo, que nos sustenta e nos mantém de pé em meio às nossas dificuldades. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Qual é a fraqueza que Paulo está demonstrando aqui? Não é que hoje somos fortes, independentes. É que Paulo está anexando a palavra fraco à impiedade. Fraqueza no sentido de estarmos totalmente distante da revelação da luz divina, distante de Cristo, distantes do padrão de Deus. Essa é a maior fraqueza que o ser humano pode ter. Fracos em intimidade com o Senhor, fracos em contato com o Senhor. E ele diz neste versículo de número 6, quando ainda éramos fracos, quando ainda estávamos totalmente distantes desta graça, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Talvez. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, por que inimigos de Deus? Porque Deus simplesmente odeia o pecado. Deus é pai e o pecado faz mal ao filho. O pecado é o erro do alvo. Você como pai, você como mãe, quando seu filho, sua filha erra o alvo da vida, você odeia não o seu filho ou sua filha, mas o mal que eles escolhem. E longe de Deus, afastados da revelação desta graça, nós não tínhamos como andar diante do caminho do Senhor de uma forma satisfatória ao Senhor. Mas
esta graça de Deus revelou-se a nós justamente quando ainda nem pensávamos em estarmos em seu caminho. Sendo nós ainda pecadores. E Paulo vai desenvolver essa ideia dizendo da seguinte forma: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Há uma transformação de inimigos para amigos. Como? Por intermédio de Cristo. Perceba-se que é tudo por intermédio de Cristo. Graça, Cristo. Acesso a Deus, Cristo. Paz com Deus, Cristo. Tudo por intermédio de Cristo. Somente por intermédio de Cristo. Graça, dádiva, apaziguamento, justificação, salvação. Tudo por intermédio de Cristo. De inimigos para amigos. Como? Cristo. Cristo de fato é o único intermediador entre Deus e os homens. Somente por Cristo temos este acesso a Deus. Somente pela graça de Cristo. Versículo de número... E ainda mais, 11. Nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Por quem? Cristo. Se fosse resumir aqui estes 11 primeiros versículos, do capítulo 5, seria somente por Cristo. Cristo é suficiente. Nós temos aqui, no versículo 1, por intermédio de Cristo, a justificação. Por intermédio de Cristo, o apaziguamento. No versículo 2, nós temos pela fé o acesso à graça, por intermédio de Cristo. Nós temos também no versículo de número 6, a entrega de Cristo por nós, ímpios. Nós temos no versículo de número 9, torna a dizer que fomos justificados pelo sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Cristo. No versículo 10, por intermédio de Cristo, passamos de inimigos para amigos de Deus. No versículo 11, nós temos por intermédio de Cristo a reconciliação. Tudo provém de Cristo. Cristo é suficiente. Paz, reconciliação, justificação, paz com Deus, salvação, tudo por intermédio da pessoa de Cristo. Somente pela fé. Sola gratia, sola fide. Somente pela fé, somente pela graça. É que a exposição destes versículos nos demonstra dentro deste capítulo 5. Concluindo, ele diz assim: da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Aqui Paulo então ele volta ao que é chamado de pecado original, transmitido por intermédio do primeiro Adão, primeiro homem, e por intermédio dele todos os demais foram penhorados dentro desta natureza pecaminosa. Por um só homem entrou todo o pecado na humanidade. E por que Paulo precisa puxar para falar acerca disso? Nós vamos ver nos próximos versículos o porquê da alusão a Adão e da consequência da ação que ele tomou. 13. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. E aqui tem um problema, por quê?
Porque a lei nós sabemos que veio por intermédio de Moisés, anos e anos depois que Adão foi criado por Deus. Mas, como nós já aprendemos aqui na Epístola aos Romanos, o ser humano ele sempre teve a lei de Deus em sua consciência. A moral já habita dentro do ser humano, mesmo sem ele ter sido ensinado acerca de qualquer parâmetro de lei. O ser humano já nasce com sua consciência. E por isso ele se torna indesculpável diante de Deus, tendo lei ou não. É óbvio que cada um de nós, diante dos escritos bíblicos, tem o entendimento de que seremos diante de Deus julgados conforme a luz que recebemos. Compreende? A luz que recebemos. Seremos julgados diante de Deus conforme a luz que recebemos. Até uma frase que diz que quanto mais é dado, mais nos será cobrado. E o exemplo bem básico disso é de uma criança. Dependendo da idade da criança, se ela derruba um copo de café, um copo de suco, derruba um prato de comida na mesa ou no chão, a reclamação é de um jeito, a correção é de um jeito, dependendo da idade. Se for já um marmanjo fazendo tal coisa, a correção é de outro jeito. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais velha a criança é, mais ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Então, quando nós lemos aqui no versículo de número 13, que o pecado não é levado em conta quando não existe lei, é dentro deste sentido. Cada um é julgado de acordo com a revelação que recebera, com o nível de entendimento que recebera. Ok? Versículo de número 14 diz que, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Lei, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Então Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Adão, transgressão, dom gratuito, algo que fez Cristo Jesus, o segundo Adão, assim chamado na Bíblia Sagrada. Então, no entanto, a morte reinou, versículo 14 diz, contudo, versículo 15, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um, primeiro Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Como é que ele inicia esse versículo dizendo? Não tem nem como comparar. Terrível o que aconteceu com o primeiro Adão, o que desencadeou para toda a humanidade, sim. Porém, mais terrível ainda foi o que desencadeou pelo segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou com ofensa, mas o segundo Adão foi justo e é o justificador com total procedência de uma vida santa. Ele, o nosso justificador, ao contrário daquele que abriu a porta para a condenação. O primeiro Adão, o segundo Adão veio trazendo a justificação. A ideia que Paulo vai passar é que não tem nem como comparar essa antítese entre Adão e Cristo. Se em Adão houve erro, em Cristo houve acerto. Se em Adão houve falha, em Cristo houve o acerto do alvo. Se em Adão houve queda, em Cristo houve um levantamento. Se em Adão houve condenação, em Cristo houve justificação. E nós vamos ver isso no decorrer aqui destes versículos, Paulo fazendo toda essa comparação. Se por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação, Adão e Cristo. Olha só. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por quê? O julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Uma só ofensa, um só erro no Éden resultou na condenação de toda a humanidade. Mas um só acerto de um homem resultou, no versículo de número 16,
trouxe a justificação. No 17 ele diz: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Olha os benefícios de Cristo. Aqui nós podemos até trabalhar um pouco da cristologia dentro deste capítulo de número 5. Desde o início deste capítulo nós estamos vendo os benefícios que Cristo traz para a vida de um cristão. Nós já falamos sobre paz com Deus, falamos sobre regeneração, falamos sobre justificação, salvação, falamos sobre o dom gratuito. E agora aqui nós continuamos falando acerca dessas transbordantes provisões que vêm por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. É graça sobre graça. Não existe pecado maior do que a graça de Deus sobre a vida de alguém. Você pode ter cometido um pecado, o pior pecado que passar pela sua mente. A graça é maior. Isso te assusta? Ou te liberta? Você pode ter cometido o pior pecado que você possa imaginar em sua mente. A graça de Cristo é maior. Isso te assusta? Ou te liberta? Continuando. 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, igualmente, um ato de justiça, Cristo, nosso justificador, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Olha a comparação entre Adão e Cristo, entre o pecado e a graça, entre a condenação e a justificação. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Coisa linda. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Como assim Deus instituiu a lei para que a transgressão fosse ressaltada, o erro fosse ressaltado, fosse visto? É justamente isso. A lei trouxe luz, trazia luz para eles. Por quê? Porque se eles tinham um limite, se eles tinham algo a seguir e não conseguia seguir, logo revelava não a lei, mas o que eles tinham dentro do próprio coração. Porque se a lei dizia não roubarás e eles roubassem, o problema não era a lei, o problema era eles. Então a lei não era ruim, a lei era boa, perfeita. O problema era que o ser humano sempre foi ruim e imperfeito. A lei era santa, o ser humano profano. Então a lei trazia luz, e essa luz deixava às claras a calamidade humana. Essa luz deixava às claras a nossa fraqueza humana. Essa luz da lei, que a lei vinha trazendo um holofote, a luz sobre o ser humano, que demonstrava os seus maus caminhos. Era como um farol mostrando as pegadas erradas na areia do ser humano, da vida do ser humano. E só teve um jeito de vencer essa lei, a lei do Espírito. Porque a lei que trazia luz aos pecados, trazia luz aos pecados, mas não guiava para uma vida espiritual. Era impossível conseguir viver para Deus por intermédio da lei. Mas a partir do momento que Cristo Jesus morrera na cruz do Calvário para nos lavar, nos remir, nos redimir, ser o nosso justificador diante de Deus, quando Deus olha ao ser humano que está em Cristo, antes de me ver, ele vê o justificador. E aí, o acesso é livre. Porque não entramos sozinhos na presença dele. Mas nós entramos com a justiça de Deus. E a justiça de Deus cumpre-se na pessoa de Cristo Jesus. E é por essa graça, pela fé, que temos nós paz com Deus e este acesso. Texto maravilhoso
que você possa meditar e ir muito mais profundo, muito mais além. Pega todos estes versículos, se aprofunda mais, porque tem muito mais de Deus aí. Mergulha um pouco mais. Deixa essa graça, este acesso com Deus, essa paz com Deus invadir cada vez mais o seu coração. Tudo por intermédio de Cristo. Justifica, nos dá acesso, nos traz paz com Deus. É Ele o intermediador. Somente Cristo, somente pela fé. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula.